Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar continuidade aqui na nossa programação, né? Trazendo aqui debates, conversas e falando aí um pouco da luta da classe trabalhadora, né? As suas pautas e as demandas aí dos setores populares da sociedade. E vamos dar continuidade aí, falando de educação, falando aí da luta dos professores da rede estadual, de todo o processo aí de mobilização, né, que teve, conversando aí com amplos setores, diferentes setores, para poder fazer o debate, para poder aí, né, contribuir, né, no avanço dessa importante luta, né. E nessa parte aí da noite, estou aqui com o Neville, ele que é professor aí de Itapira, e que vai dar uma palavrinha aí para a gente sobre, né, como que ele está vendo todo esse processo, né, de luta. Enfim, sem muita demora, sem muita enrolação, peço aí que o Neville faça sua primeira apresentação. Boa noite a todos. Eu moro em Itapira, trabalho na escola Professor Pedro Ferreira Sincra. Eu dou aula para o fundamental, sexto e sétimo ano de História. Perfeito. Neville, né, os professores aí, né, em processo de mobilização e tudo mais, eu queria ver como, te perguntar, como que você está vendo esse processo? Atualmente eu vejo esse processo com uma grande dificuldade. Os professores com medo, principalmente o pessoal de categoria O, que na minha escola 80% do corpo docente é dessa categoria. E uma parte delas ficaram sem receber em torno de 4 meses, e tem até um amigo que desde novembro não recebe. Então, isso está passando um certo medo e uma dificuldade para nós aí estar mobilizando esses professores e até o momento da perda do dia, né? Então, existe aí uma certa pressão de todo o sistema, né? Principalmente aí que vem do governo estadual, até os níveis aí a nível de diretoria. Certo. E como, né, você falou da questão, né, do medo, eu queria que você entrasse um pouquinho mais, né, o que que explica esse medo, então, do professor categoria O? Então, esse contrato da categoria é muito assim frágil, né? O professor não pode faltar mais 2 vezes, né? O professor ele não tem um INSS, ele está na base do INSS, não tem um IANSP, então o professor ele pode ser desligado a qualquer momento e tem professores que sofrem aí uma certa assédio aí para que ele não participe aí dos movimentos da categoria. Certo. E, Neville, você é de alguma corrente da POSP, né? Ou é situação, faz parte da oposição? Acho que é importante colocar nesse debate. Então, ó, eu realmente eu tenho um lado, mas não tenho partido, tá? Ah, a minha, o meu sindicato lá da POSP é da situação, da pessoal da articulação. Mas eu sempre tive em mente que toda a minha luta, desde o começo, desde 93, foi sempre pela categoria. Então, isso para mim sempre foi a minha luta. Muitas vezes eu paralisei sozinho na cidade, fui sozinho no ônibus da cidade para fazer um movimento em São Paulo, mas eu, assim, vejo pontos positivos, tanto na oposição quanto na articulação. Existem aí várias divergências aí. A minha preocupação, muitas vezes, que eu não concordei, principalmente no período de encontro, principalmente no caminhão, a categoria e o pessoal do sindicato ficar discutindo discutindo entre a posição e eles unificar para lutar contra o Estado, né, contra o sistema educacional aí, hoje aí, do Tarcísio e do Federer. Então, sempre vi, desde a época de 93 que eu entrei, essa disputa em cima do palanque, uma coisa que para mim sempre me chateou, que é
independente do lado que você está, você tem que estar lutando com aquele que te oprime, né? Essa é a minha opinião. E sim, e no seu entendimento, né? Você teve presente na última Assembleia? Só uma dúvida. Não, Nessa, foi dia 26, né? né? Sim, sim, foi quando que a gente nos conheceu. Sim, sim. Eu tive É, presente lá. Agora mas não sei, deixa eu nessa de fazer. maio, É, certo? E ao seu ver, por que que essa briga, né, como você chama, acontece, né, dos setores do sindicato com os setores que fazem parte aí da oposição dentro do sindicato? por que acontece isso? Por que que existe essa briga? Eu não sei. Às vezes eu fico preocupado porque às vezes eu vejo muito mais questões pessoais do que coletivo, sabe? Me chateia muito, eu não gosto de comentar sobre isso, mas eu sempre percebi aí uma disputa de poder, uma questão muito mais pessoal de uma coisa coletiva, tá? Essa é a minha posição. Então, às vezes eu vejo assim, pessoas que às vezes não querem largar o osso. Certo? E Neville, né? É, sobre o debate aí, falando sobre esse sindicato, essas, né? Sobre o debate que acho que um dos principais debates que aconteceu é em relação à possibilidade aí de greve, né? Que foi principalmente debatida na última assembleia de abril, né? Sim. Como que você vê essa questão, né, de greve? Você acha que é possível ter uma greve dentro da categoria? Olha, eu vou falar para você uma coisa. Eu conheço a realidade de São Paulo, morei em Itaquera, Zona Leste, e conheço, eu moro em Itapira. Eu vejo, como eu vivenciei vários professores, principalmente nos encontros, em congresso e tudo mais, eu vejo que a dificuldade de sobrevivência até de custo de vida nas cidades grandes, principalmente como São Paulo, o custo de vida é muito mais, é altíssimo, né? Aqui no interior, o custo de vida é mais em conta, mais tranquilo. Né? Eu até vi professores há 10, 15 anos atrás, que eram obrigados a ficar os 3 períodos, dava aula no ensino médio, tinha ensino médio só de manhã e à noite. Não compensava ele voltar para a casa dele e muitas vezes ficaria 2 horas no local de trabalho dele. Então, o que acontecia? Ele ficava lá, acordava às 5, chegava às 7 na escola e saía às 11 da noite para chegar 1 hora da manhã. Então, eu vejo aqui, por exemplo, que eu posso ir até a pé na escola, ou usar os recursos que eu tenho, perto, as escolas que mais longe que aqui, deve ter uns 5, 6 quilômetros. Na minha casa, a parte de alimentação não é tão cara, né? Então, vejo aí essa diferença e vejo aí que o pessoal, principalmente da periferia, tem um embate maior. Um sofre mais, luta mais, então esse pessoal é de luta muito mais que o pessoal do interior. Tem uma galera que luta, independente que posição ele está dentro do sindicato, corrente que está no sindicato, mas ainda é uma minoria. Eu digo para você que em 93, outra coisa que aconteceu muito também, é o seguinte, a partir de 97, houve a divisão entre a municipalização do pessoal do Fundamental 1 com o pessoal do Fundamental 2 ensino médio. Isso contribuiu muito para desarticular a categoria e foi. Depois entrou aí o bônus em 2000, então a categoria foi dividindo, depois entrou aí as letras aí que dividiam mais o pessoal, ficou uma farofa, na verdade. Fragmentou toda a categoria, isso está resultando principalmente para esse, infelizmente, esse governo que está aí, para se utilizar aí de oprimir a categoria e abusar com violência, que nós vimos última vez aí na Leste, aí, impondo aí as escolas cívico-militares, que, para mim, no meu ponto de vista, é um absurdo. Né, então vamos entrar nessa questão da escola cívico-militar, né? Eu queria que você entrasse um pouco nesse assunto, né? Por que que você acha um absurdo? Se é possível o militar cumprir um papel de educador, né?
Gostaria aí que você falasse sobre isso. Olha, eu estudei no período militar. Eu morava em São Paulo e tal. E meu pai até falava assim, ó, não comenta nada. Eu vi meu pai conversar com minha mãe para não comentar nada, porque tinha, ele falou que lá no banco ele trabalhava e tal, tinha então um pessoal que estava de ouvido nessa situação. Depois, quando eu virei professor de história, mais ainda, eu fiquei preocupado da literatura militar, a posição ideológica que os militares têm. Eu não tenho nada contra nenhum tipo de militar. Eu acho que eles são, na posição de fazer a segurança do Brasil, fazer a segurança das nossas fronteiras, o Exército, né? E a Polícia Militar também fazer a segurança das nossas ruas, tal, sem problema nenhum. Mas quando ele invade a escola, ele acaba gerando uma certa violência. Porque o ambiente da escola é um ambiente que, é, com muito diálogo, muita discussão e tal, é para trazer uma cultura da paz, um trabalho da cultura da paz. E eu acho que gerando aí, é, acho que muda a função dos militares que passam a invadir a escola, não só para a ideia de disciplina e tudo mais, a ideologia que vai ser enfiado com pessoas não especializadas, uma formação pedagógica. Eu acho que existe um grande perigo de ter um abuso do poder aí dentro. E também de estar impondo também já tem, né? Uma certa vigilância. Eu acho que aí seria uma vigilância mais ostensiva em cima do corpo docente e da própria gestão. Então, isso me preocupa muito, já que, infelizmente, não há muito diálogo com os militares. Certo. E, ô Neville, né, você falou que conhece a categoria desde 93, né? Eu queria que você falasse um pouco como que era a categoria quando você entrou, né? E como que tá a categoria, e como que tá a categoria hoje no seu olhar. Então, quando eu entrei em 93, o pessoal da base era o trabalho mais árduo. Eu vi o pessoal do sindicato estar presente praticamente toda semana dentro das escolas, e tinha um trabalho muito forte. Tá? Então, havia uma união muito grande entre os professores. A gente chegou a levar até 3, 4 ônibus aqui da cidade, lá para São Paulo, fazer as manifestações. Tinha aí também como se fala, politicamente, os professores tinham uma certa liberdade, um espaço para lutar pelos seus direitos. Tá? Isso foi aos poucos, sutilmente. É lógico que você pode ver que o governo ele vai conseguindo colocar professores contra professores. Eu lembro muito bem quando eu trabalhava nas atribuições, tá? E aí tinha até agressões verbais, até físicas, nas atribuições. E isso já gerava já uma preocupação no outro ano, porque o professor não sabia se ia pegar a aula ou não, era muito tenso as atribuições, e já começou a gerar esses conflitos. A partir de 97, já aconteceu essa divisão, né, da municipalização, praticamente, foi uma terceirização, e aí ah, houve um controle maior dos sindicatos da cidade, porque aqui em Itapira, onde eu moro, por exemplo, é o sindicato do funcionalismo público, não só dos professores, não só da categoria. Diluiu essa força, tá, dos professores. Isso estou falando de Itapira. E aí, o que vai acontecendo? Os professores entram em 2000 com essa questão do bônus, e há aí uma situação que começam, os professores que começam ofender até um outro período, sabe? Uma coisa assim, muito desagradável dentro das escolas. Se o professor não conseguiu dar tal, não atingiu aquele ponto, surgiu uma coisa assim muito ruim, né? Em que parece que as escolas que não conseguiam atingir o bônus eram mal vistas, porque não tinham uma boa educação, sabe? Umas coisas assim que eu fiquei muito chateado com esse tipo de coisa, né? Porque não depende de nós, só professores, para o aluno aprenda. Tem todo um contexto aí para que o aluno venha aprender.
E hoje eu estou indignado devido à pressão que existe, metas, essa robotização, tanto do professor e dos alunos, essa questão de excesso de conteúdo, cara, slides e mais slides. E eu estou me sentindo um monitor de sala, tá? Já parece que eu brinco até com meus colegas que está parecendo um telecurso, porque coloca a televisão lá e o professor fica mudando de slide, tem uns erros absurdos também de conteúdo, cobrança de tarefa, sabe, um negócio assim que está deixando muito estressado, muito ansioso. Não é só eu, não. Vários professores, não só da minha escola, mas eu escuto essa reclamação na região de forma geral. Certo, o Neville. E como você viu, encarou essa questão da greve das plataformas? Ai, ai. Olha, eu posso pegar o contexto lá da minha escola e tal. Eles parece que esse tipo de ação, né, não foi muito efetiva, porque há uma cobrança muito grande, tá, em relação aos atingir metas. Tá? Eu não vou entrar em detalhe, umas coisas assim que é absurdo. Então, parece banco, é pior do que banco. Né? Então, tem que atingir meta a qualquer custo. E aí existe uma pressão em cima para você vencer aquilo. E até em cima dos diários eletrônicos aí, está tendo uma pressão praticamente todos os dias. Então, você esquece um dia ou outro, já vem lá, ó, você não fez, você não registrou aula, você não colocou falta para tal sala, tal. Então, há uma cobrança, uma pressão muito grande. Os professores estão com um desgaste físico e mental elevado, tá? E a gente vai ter aí para os próximos anos, que já vem aumentando isso, a saúde mental do professor vai disparar daqui para frente se continuar esse ritmo de pressão sobre a categoria. Então não acho que vai ter, não teve muito efeito, tá? Porque, como você, de um lado, o medo, outro lado, a cobrança, essa pressão de meta e tal, e não surtiu muito efeito, pelo menos na minha escola, nós não tivemos isso. Acredito que São Paulo, devido à união de professores, dificuldades que o pessoal passa, vivencia em São Paulo, talvez o resultado foi melhor. Certo. E Neville, né? Você falou aí do sindicato, né? Que o sindicato era mais atuante, era mais presente dentro das escolas, né? E como que você vê a atuação comparado a hoje do sindicato, né? E o que que mudou daquela época para cá? Então, olha, o sindicato envelheceu demais. Na minha época, a parte dos professores eram jovens. A gente tinha por mais que era esse governo PSDB que estava aí, a gente tinha uma liberdade maior de luta. E esse pessoal foi saindo do sindicato, foi envelhecendo. Pessoal novo não quis sindicalizar, infelizmente. Por mais que a gente vem trabalhando nas escolas, parece que eles parecem que pagam o sindicato e o sindicato é obrigado a fazer tudo, tem que lutar por eles. É, eles foram se dividindo. Cada um começou a se preocupar com o seu. Né? Eu tenho licença-prêmio, eu vou me aposentar, vou fazer isso, aquilo. Sempre tinha uma desculpa para não participar das paralisações. Então, aos poucos, só para você ter uma ideia, na minha escola, eu tive associado umas 12 pessoas. 12 pessoas. Atualmente, só para você ter uma ideia, só em relação à categoria O, nós somos em torno dos 45 professores, mais ou menos. A gente tem 12 professores efetivos e tem 4 na gestão. Então, você pode ver que a maioria, 80% é contratados, praticamente. E aí, o pessoal, praticamente, deve ter 3 professores que são sindicalizados. Então, a percentagem foi diminuindo, foi desgastando, tá? Até acredito eu, por causa desse conflito interno do próprio sindicato. Sabe, as pessoas que eu levavam, tá? Assim, quando eles vão parar de discutir?
O problema nosso não é o governo, mas então eu acho que essas lutas internas acabaram minando o próprio sindicato e colocando uma certa descredibilidade. Tá? Eu acho que tem pelo lado do professor, achando que o sindicato, porque paga, devia fazer tudo, e por outro lado, a falta de conscientização política. Tá? Essa foi, acho que é uma coisa muito grave. E o professor, desculpa falar, mas uma boa parte dos professores vive numa zona de conforto muito grande. Tá? Ele quer o direito dele, mas ele não vai à luta. E isso foi aumentando até devido a esses estímulos de bônus, todas essas coisas todas, acabou também tirando, a partir de 2000, a vontade aí daqueles que já não tinham de estar paralisando e lutando pelos seus direitos. Ô, Neville, eu tô segurando uma pergunta, né? Mais por curiosidade que eu quero fazer. Você fez aquela greve de 2000, né? Que teve um problema na Praça da República com o Mário Covas? E, caramba, velho. Tava lá. Como que foi lá? Como que você viu? Olha, cara, não é só aquela passagem só, sabe? Eu tive na Paulista também muita violência. A mesma violência que teve aí na Leste e tal, a cavalaria, a polícia militar e tal, não só em 2000 com o Mário Covas e tal. Toda vez que eu participei lá na Pacaembu, quando comecei a paralisações, era tudo lá, com chuva, tal, o pessoal ia e tal. Aí começou a ir na Paulista, na República e tal. Mas a violência sempre esteve presente nesse governo de direita. Esse governo de extrema está passando dos limites, porque ele está tolindo o professor, ele está pressionando o professor de tal maneira, está pressionando psicologicamente, né? O professor, que o professor está ficando assim, num beco sem saída. E como se diz, não dá espaço nem para discussão dentro das escolas, né? Então, é complicado, entendeu? Eu escuto certas coisas dos meus colegas aqui da região, assustador. Certo. E uma das propostas, do governo Tarcísio é a questão do chat GPT, né? Cumprir algumas funções que antes o professor cumpria, né? Como que você viu isso? Olha, eu vou comentar um negócio para você, é uma hipótese que eu já vi há muito tempo achando. O GPT já vem sendo usado há tempo, tá, Lidão? Essa é a minha. Até mesmo eu acho que essa atribuição que aconteceu esse ano, desastrosa para vários professores, até a questão das provas de concurso, até tanto que tem uma plataforma de redação que as redações são corrigidas pelo GPT, entendeu? Chat GPT. Então, olha para você ter uma ideia. Tem alguns alunos que copiam redações da internet, põem lá o IA está corrigindo, tira 10. Aquele aluno que ele mostra a credibilidade dele, tal, mas ele não está nos padrões do IA, gera notas baixas. Então, eu acho que cada vez mais eles estão limitando o aluno e limitando os professores. Então, como eu falei para você, nós estamos se tornando meros monitores. Monitores de sala, e que daqui a pouco, isso vai ser muito rápido, devido à falta de professores, a gente pode ver que menos de 2% dos jovens que vão buscar a faculdade, a universidade, querem entrar aí na área de licenciatura. Então, eu estou vendo que, como nos Estados Unidos já tem várias escolas online de AD, né, a gente vai ter, infelizmente, esse tipo de situação. Eu acredito que de primeiro ao quinto ano, não, mas do sexto ano em diante, isso vai acontecer. Isso vai estar bem claro para mim, essa situação. Ele já está dominando, já domina, né, praticamente essa área educacional. Fora, isso aí. Eu vou dar uma, isso aí, tem mais coisa, né? Certo. E, né, ô Neville, a primeira pergunta que eu faço aí, você hoje, né, pelo que eu sei,
a categoria está há 9 anos sem fazer uma greve, né? O que é bastante coisa frente a uma categoria precarizada. Primeiramente, por que, né, tanto tempo assim? E se na sua época, em algum momento, a categoria já ficou um longo tempo sem ficar mobilizar, sem fazer greve? Não, o tempo, eu acho assim, eu já cheguei a pegar greve de 90 dias, 94 dias. Em 93, tal, 94, teve greves, assim, duradouras, sabe? Assim, que enquanto a gente não tirou algum direito nosso, ou eu acho que a gente conseguiu muito. Aqui na minha cidade, a última grande greve que nós fizemos foi em 2010, tá? Que a gente praticamente parou a cidade. Tá? A gente conseguiu parar 8 escolas, até uma fundamental que tem ainda, né, a gente conseguiu parar essas escolas. Mas a gente vai percebendo que de 93 para cá, ela vai, o espaço das greves vão se distanciando, né? E a gente coloca esse espaço, esse espaço porque o governo ele joga muito professor contra professor, né? E tem grupos, infelizmente, é, dentro da própria nossa escola, próprios colegas nossos, que apoiam o sistema aí, né? Infelizmente, é um número, no meu ponto de vista, até assustador, tá? O pessoal que está apoiando aí esse grupo que está exterminando os professores, com uma bonada, principalmente, essa, o piso nacional que não foi colocado para nós ainda, a humilhação, digo assim, a humilhação que a gente vem passando e sendo substituído por uma máquina, ou melhor, a gente está deixando de humanizar, tá? A gente está deixando assim de ter uma ligação afetiva com o nosso próprio corpo docente, tá? E discente, a gente está perdendo esse contato, porque o próprio aluno ele está dando mais valor numa realidade virtual, tanto nesses programas, plataformas que vindo aí, tanto no uso do celular. Então, a gente está vendo que o, o aluno está ficando individualizado, o professor também, entendeu? Então, esse espaço de tempo aqui distanciou. O professor está se preocupando com ele, ele quer a aula dele, não está nem enquanto professor. Na minha época, havia vai parar? Vamos parar todo mundo? Passava uma lista tal. Todo mundo parava na escola, fechava a escola. Entendeu? Até às vezes teve esse caso, teve até diretor que ajudou a gente aí, que é da esquerda. Então vamos parar, vamos fechar também a escola. Hoje, meu amigo, hoje existe aí valores aí, né? Que pessoa, pessoal às vezes que está aí num grupo de liderança, porque eu já fui 22 anos coordenador, rapaz. Eu passei já por umas situações assim, você não imagina, situações difíceis, você está dentro de uma escola, sendo coordenador, e ao mesmo tempo você está. Eu fui até coordenador 2 vezes do sindicato e tal, e você está, nossa, eu me sentia, parecia uma boneca, um boneco para 2 crianças, né? Então, eu tinha que ter muito jogo político em relação a isso. Teve um período que eu tive diretores de esquerda que me apoiavam e tal, mas, cara, ralei muito. Mas, assim, eu vejo assim que o governo sempre conseguiu, numa certa parte, agora mais ainda, minar a categoria e, infelizmente, tem grupos dentro da própria sindicato, dentro da própria escola, que se preocupa só com o mundinho dele. Ele não tem aquela. Ele pode até falar da democracia, do coletivo, para todo mundo, falar bonito às vezes para os colegas e tal, mas na hora dele lutar pelos direitos dele, ele pula fora. Maravilha, então vamos aí para a última pergunta, né, Neville? Você falou que existe coisas boas tanto na situação, tanto na oposição. Eu gostaria de escutar, né? Quais coisas boas seriam essas? Olha, eu vejo assim, em alguns congressos, até o meu amigo que faz parte da diretoria lá da situação, falou assim, não, mas tem que, não, assim,
Você não pode votar contra. Assim, nossa, mas a proposição que os caras estão colocando lá no Congresso, lá, eu sou favorável. Por que eu não posso votar? Entendeu? Assim, não, você pode fazer abstenção do seu voto. Então, tinha coisas favoráveis para a categoria toda, mas só porque eu sou situação eu não posso votar. Né? Então, existe uma pressão também, a mesma pressão que existe do governo sobre a categoria, dentro do próprio governo, do próprio sindicato tem esse tipo de pressão. Né? Então, eu vejo assim, várias vezes fui no Congresso, também fui pressionado para não votar a favor de proposições que valorizam a categoria. E a articulação tem os pontos. Quando eu vejo assim, todo o que é para a categoria, eu preciso falar para você. Eu nunca tive, estou falando na primeira mão para você, o que eu estou falando agora, é que eu nunca tive esse lado, sabe? Eu sempre gostei da proposta da oposição, sempre gostei da proposta da situação, mas que sempre pensasse na categoria. Né? Isso sempre foi a minha visão. Eu não tive, eu conheci várias pessoas de várias correntes, tá? Mas assim, se eu falar para você, eu sempre fico satisfeito com a articulação, não. Até, como eu falei para você, tem gente que não sai de certos postos aí, né, da direção do sindicato, por nada. Né? Então isso me deixa muito triste, porque deveria haver uma rotatividade maior, haver aí, até dentro da escola mesmo, entendeu? Eu me mantive por muito tempo da coordenação, que é uma verdadeira batalha quente, mas deveria ser mais democrático. Eu acho que cada 4 anos, 2 anos, deveria haver troca, tanto da direção como da coordenação. A gestão devia mudar em si, né, em relação a isso. Podia até haver reeleição, mas não podia permanecer nessa situação. Tanto também, a gente fala de tanta democracia aí, mas, infelizmente, dentro do próprio sindicato, não existe. Então, acho que é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer ao Neville, né? Gostei aqui do nosso papo e passo a bola aí para ele fazer suas considerações finais. Eu quero agradecer você, Guilherme, o pessoal que está nos ouvindo. Às vezes tem coisas que ele tem vontade de falar, muitas vezes eu não usei o microfone do sindicato, né? E às vezes pode encontrar certas divergências ideológicas aí. Mas eu fico satisfeito que o espaço, como você falou mesmo, de debate, para todas correntes, né? E que eu acho que o principal é focar na luta, independente da corrente que você tenha, da ideologia que você tem, você tem que lutar pela categoria. Agradeço a você, Guilherme, pelo espaço que você me deu, tá certo? E, nossa, muito. A primeira vez que eu participo do podcast, já fiz entrevista com rádio, jornal, principalmente quando estava, né? Mas fico contente. Eu estarei sempre à disposição de vocês aí. Tá legal? Aí, valeu. Então, mais uma vez agradecendo ao Neville, agradecendo também a você que estiver nos assistindo. Peço aí que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente as nossas entrevistas, matérias, programas. Segue a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram, no Kawaii. E quem puder, contribua aqui com o nosso Pix 385-007-028-00 CPF. Então é isso aí, pessoal. Bom final de domingo aí para todo mundo. Por hoje é só. E até a próxima. Fui!